Vamos bordar o ponto margarida. Eu já tinha mostrado no vídeo passado como é que eu fiz esse risco. Eu fiz um laço muito simples com alguns raminhos só. Aí eu bordei os raminhos com ponto haste. O que eu fiz? Eu bordei em dois tons de verde, um raminho com verde, outro raminho com outro verde. Eu usei duas linhas porque ele dá um volume no bordado. Então, eu só bordei os raminhos com ponto haste. Os espaços em branco, eu fiz esse risco, eu fiz esse desenho que são dois círculos, um dentro e um fora, onde eu vou bordar o ponto margarida. Então, aqui está o ponto margarida. Eu uso o círculo interno como uma referência para o final da pétala interna e o externo como a borda. E aqui eu já tenho um onde eu bordei o nozinho francês para o miolinho da flor. Então, eu já bordei, isso vai ser numa outra etapa. Hoje eu vou fazer o ponto margarida. Essas margaridinhas aqui, eu bordei com dois tons de azul. Eu pego um tom um pouquinho mais claro e um tom um pouquinho mais escuro, são bem parecidos. Por quê? Porque ele dá um volume na planta, fica mais bonito. Porém, para ensinar agora, eu peguei dois fios da linha Moliné. Fica mais fácil para ensinar no vídeo, eu estou usando o mesmo tom, a mesma cor. Nas outras, eu usei um fio de uma cor e um fio da outra cor. Então, ela dá um volume, dá um sombreado, fica bem bonito. Então, vamos aprender o ponto margarida. Eu já tenho riscado aqui algumas margaridinhas, né, algumas flores, onde eu vou aplicar esse ponto. São dois círculos, então, concêntricos mais ou menos, não é redondinho não, tá? Então, eu vou subir a linha, fiz um nozinho embaixo da linha, no final da linha, eu vou subir a linha aqui, na parte interna, no círculo interno. Subi a agulha, subi a linha. Opa, não fiz o nozinho, tá vendo? Achei que tivesse feito. Ó, o meu nozinho, eu faço um nozinho aqui como se fosse um nozinho de costureira mesmo. Então, subi aqui na parte interna, no círculo interno, eu subi a agulha. A hora que eu subo a agulha, eu vou fazer a pétala para lá. Então, eu já viro a linha para lá, como que formando um círculo mesmo aqui. Aí, eu volto a agulha no mesmo buraquinho. Olha, desci a agulha no mesmo buraquinho por onde ela subiu, delicadamente, para não dar nó. E vou subir a agulha externamente, olha aqui, porque eu vou subir delicadamente e vai formar a primeira pétala. Deu para ver? Agora, como é que eu vou prender essa pétala aqui? Eu desço a agulha para o lado de fora. Não puxa muito, não, para não ficar muito esticado o ponto. Vou fazer o segundo ponto. Volto a agulha aqui no círculo do meio, no interior, né? Vou fazer outra pétala aqui. Então, eu já deixo ela numa posição meio mais ou menos redondinha aqui. Desço a agulha no mesmo buraquinho por onde ela subiu. No mesmo, ou muito próximo, se não conseguir colocar no mesmo, tá? E aqui eu vou fazer a outra pétala aqui. Olha, delicadamente. Opa, desculpa aí, gente. E desço por fora para prender a pétala, a parte externa dela. Deu para ver? Subo aqui, a terceira pétala, subo aqui no círculo do meio, no interno. Subi. Eu vou virar um pouquinho, que vai ficar mais fácil para eu ir bordando. Esse bordado a gente precisa ir virando, né? Porque eu vou preencher um círculo com pétalas. Então, eu faço essa curvinha, volto a agulha no mesmo lugar. Vocês podem estar vendo que a linha, vocês vão ver já que a linha ela já está meio enrolando. Por que que acontece isso, né? Então, olha só.
Vou explicar já por quê. A linha, fiz a terceira pétala. Antes de ir para baixo, não, eu vou para baixo primeiro e vou subir para fazer a quarta pétala. Porém, eu tô vendo, já percebi que a linha, ela tá muito torcida, tá difícil bordar. Olha, então o que eu vou fazer? De vez em quando, a gente dá uma distorcida na linha. Ainda mais a linha dupla, ela começa a enrolar, os próprios pontos, a hora que você está tramando, ele já faz com que a linha vá enrolando toda. Então eu dou uma acertadinha nela de vez em quando para ficar mais fácil o trabalho para bordar. Então já subi a linha aqui pelo círculo interno, vou virar um pouquinho meu bastidor aqui, desço pelo mesmo buraquinho para fazer a pétala e vou subir a agulha aqui lá na borda externa, e é como se eu fizesse aqui uma laçada mesmo, né? Ó, devagarzinho, deixa eu ajeitar mais o bastidor, fiz o quarto ponto, desci aqui. Vamos tentar então, pessoal? Será que dá para fazer?